Seja bem-vindo a mais um vídeo, a nossa leitura da Bíblia 365, 365 dias lendo essa Bíblia em um ano. Eu sou Steven, esse é meu filho Isaac, 14 anos, e nós vamos para o dia 9. Vamos lá, Isaac? Vamos lá, É isso dia aí. 9. A gente vai estar lendo aqui Gênesis capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 24. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhes disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com essa sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você? Para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e o meu reino. E o que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não é temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai, andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará em todo lugar para onde fomos. Você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão. Ele devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de vocês. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dê 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo que aconteceu com vocês. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado disso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, adicionando um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu um anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está.
Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu odres de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma maldade que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo desses tinha havia tomado à força. E Abimeleque disse: Não sei que fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs a parte de 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram a aliança de Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Não, ele lhes disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de dar de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorados, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a linha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai, Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu um anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e os ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí se dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz a filhos. A Naor, irmão de Abraão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã,
Quezede, Razo, Pildas, Gidilaf, Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Terminamos agora Gênesis. Vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 29. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhessem uvas de espinheiros ou figos das ervas das montanhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, sei que estás nos céus, muitos naqueles dias vão me dizer, muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e o seu nome não expulsamos demônios, e o seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não são a prática será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Terminamos agora Mateus, vamos começar com Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, e em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois aos que retrocedem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destrói os ímpios e para tudo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas, arrasastes as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refugiado para o oprimido, refugiado nas horas de angústia. E em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclama entre os povos, porque ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Terminamos agora Salmos, e vamos começar agora Provérbios, capítulo 2, versículo 11 ao 26. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e dos homens que diz coisas perversas, do que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona um amigo da sua mocidade e se esquece da justiça do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos todos os que se dirigem. E essa mulher não voltarão, e não encontrarão as varedas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, e guardará as varedas dos justos, porque os restos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados.
Eu peço a vocês que curtem esse vídeo, acompanhem com a gente a leitura dos próximos capítulos da leitura da Bíblia 365 em um ano. É isso aí, até o próximo vídeo. Até.